direito civil, nós estudamos alguns institutos, nós que somos estudantes de direito. Eu vou trazer alguns conceitos aqui um pouquinho técnicos, mas também vou falar de algumas questões que são muito práticas da vida cotidiana. Então, por exemplo, o direito civil ele abrange um tema super interessante. Quem nunca celebrou um contrato? Fernanda, eu nunca assinei um contrato. Ok, você pode não ter assinado um contrato, mas você já pegou um ônibus. Ah, mas eu não assinei um contrato. Mesmo assim, eu te pergunto, se você sofre ali dentro do ônibus um acidente, a empresa que foi contratada tem responsabilidade? É claro que sim. Então, isso é muito importante, como cidadão, a gente ter esse tipo de consciência. Um contrato nem sempre ele é escrito, ele pode ser verbal, ele pode ser pela sua conduta. Você passa ali naquela roleta ali do ônibus e já fez o contrato, já está firmado, independentemente de ter um documento, de ter algo escrito, por exemplo. Ah, então, Fernanda, uma dúvida que eu tenho. Eu faço um contrato de compra e venda. É muito comum. Você vai ao supermercado, você adquire um produto e em troca você o quê? Você paga um preço por aquele produto, ok? Então é outro tipo de contrato que nós temos também. Todas as pessoas na nossa sociedade podem celebrar contratos? As pessoas naturais, vamos destacar então aqui, ó. Primeiro tema da nossa aula é pessoas. Pessoas podem ser pessoas naturais, como eu, como você que está me assistindo, e também pessoas jurídicas, que são empresas, ou seja, são ficções da nossa sociedade, ficção jurídica. As pessoas naturais, a partir do momento que elas nascem, elas já adquirem direitos. Só que elas só vão poder exercer todos os direitos da vida civil com 18 anos de idade. Então, elas vão poder testemunhar, contratar, celebrar um casamento, fazer testamento, mas antes de 18 anos, elas têm alguns direitos que são, assim, assegurados a elas e elas vão precisar ser assistidas e representadas pelos representantes legais. Então, até a idade de 16 anos, elas serão representadas e a partir de 16 anos assistidas pelo responsável legal por elas. Já as pessoas jurídicas, elas são aquelas registradas, têm um CNPJ e elas nascem com esse registro, adquirindo também direitos e deveres. No ordenamento jurídico, nós também temos os bens. Quando a gente fala em contratos, alguém que compra e vende alguma coisa. Então, são os bens, que podem ser móveis, podem ser imóveis, e os bens são classificados assim porque os móveis são aqueles que, ao serem transportados, não sofrem alteração em sua essência. Bom, e dentro de um contrato, eu não cumpri a minha parte, a outra pessoa, ela pode e deve cumprir a parte dela? Nem sempre. Então, eu celebrei um contrato com uma pessoa e eu não cumpri com a minha obrigação naquele contrato, a pessoa também não é obrigada a me entregar o bem ou o serviço para o qual ela contratou comigo. Por quê? Porque eu não cumpri a minha parte. Isso está previsto no Código Civil. E é importante a gente saber os nossos direitos para a gente também saber até quando a gente tem que cumprir com os nossos deveres. Bom, e fora de um contrato? Eu não tenho um contrato com uma pessoa. Eu estou atravessando a rua e eu sou atropelada. Não existe um contrato, mas existe o quê? Um dano. E se eu provo que aquele dano que eu sofri foi ocasionado justamente porque aquela pessoa me atropelou, eu posso discutir isso na justiça e pedir uma indenização, uma reparação. Esse daí é o Instituto da Responsabilidade. O que é responsabilidade? É uma palavra gigantesca e a gente fica, nossa, o que é isso? Responsabilidade tem a ver com responder. Responder pelos nossos atos, pelas nossas falas, pelas nossas condutas em sociedade. Hoje está sendo muito comum, hoje tem sido muito comum a postagem de
informações que nem sempre são verdadeiras, ou até mesmo perseguir pessoas num ambiente virtual, querer difamar a imagem daquela pessoa, isso daí já infringe direitos, já infringe a imagem, às vezes o nome da pessoa. Então a gente precisa pensar sobre isso, essa honra da pessoa natural, que está sendo infringida e pode gerar o quê? Um dano moral. O dano moral também decorre dessa responsabilidade. A responsabilidade, ela é caracterizada pela conduta, pelo dano que foi ocasionado por essa conduta, tendo com isso um nexo causal. Em algumas ocasiões nós vamos falar em culpa, tá? A culpa, ela é caracterizada em 3 momentos. A gente vai analisar a culpa pela negligência, imperícia ou imprudência. Então, uma pessoa que age de uma forma negligente, alguém responsável por fechar um canil, por exemplo, esquece de fazer essa atividade. Então, um cachorro vai sair daquele canil e vai atacar uma pessoa no meio da rua. Isso daí ocasionou um dano aí à integridade física daquela pessoa que foi vítima e pode vir a ser indenizada pelos danos e pelas consequências desses danos que lhe foram ocasionados. Um exemplo agora de negligência, uma pessoa que atravessa a rua fora da faixa de pedestres e vem a ser atropelada. Ela sequer olha se tem, né, algum veículo trafegando ali no momento, naquela rua. Então isso aí caracteriza uma negligência. E uma imperícia, uma pessoa que se passa por um profissional, que se passa por uma pessoa que é expert em fazer alguma atividade e na verdade não é. Então, um contratante deposita a confiança naquele profissional porque acredita que ele tem aquela habilidade, que ele tem todo aquele estudo, todo aquele conhecimento para desenvolver a atividade, quando na verdade ele não tem. Então, em todos esses casos, em todos esses exemplos que eu mencionei, o que a gente faz quando nós temos algum direito violado? Nós precisamos buscar os órgãos adequados para defender os nossos direitos, para lutar pelos nossos direitos. Para eu estar aqui hoje, foi uma longa caminhada. Eu me dediquei muito, estudei, passei no vestibular, estudei direito. Depois que eu formei, comecei a advogar. E aí a gente fez uma parceria com o programa Direito na Escola. Tivemos aulas de oratória, muito conteúdo nos foi passado até a gente chegar a um ponto de poder passar um pouquinho desse conhecimento para as pessoas. Então, essa luta pelo direito, ela é diária. A gente acha que não, mas muita gente ainda desconhece os direitos, os deveres, quais são as condutas adequadas em sociedade. Elas acreditam que podem realizar algumas atividades ali da forma que elas acham que deve ser, e se não for daquele jeito, elas vão usar a força, elas ainda acreditam que as coisas funcionam dessa forma, e infelizmente não. Então, esses danos que eu mencionei, eles podem muito bem extrapolar também a esfera civil, ir para a esfera criminal, a pessoa vir a ser presa por causa daquela situação, ou até mesmo uma situação administrativa, com multas perante a administração pública, né? Por exemplo, um crime de dano ao ambiente público, de dano ao patrimônio público também, já vai aí sair dessa esfera civil para ir para uma esfera criminal e administrativa. E aí a gente precisa ter essa consciência. Fernanda, mas o que eu vou fazer? Onde que eu vou buscar os meus direitos? Então a gente tem aí, dentro do direito do consumidor, o PROCON como um órgão de primeira instância administrativa, onde o consumidor vai ali, vocês vão ter essa aula de consumidor também, para explicar os direitos dos consumidores e tentar resolver, tentar buscar administrativamente. Tem a defensoria pública para quem não tem condição de pagar um advogado.
Mesmo assim, Fernanda, eu recebi uma citação, mas eu não tenho condição de pagar um advogado. O que eu faço? Conta para o juiz, faz uma cartinha, eu não tenho condição de contratar um advogado. Você vai ser direcionado para a Defensoria Pública e se a Defensoria Pública na sua cidade não atender aquela área do direito, vai ser nomeado um advogado. Mas não deixe de lutar pelos seus direitos e fazer as questões de buscar as provas para todos os fatos que você quiser narrar. Então, uma pessoa falou alguma coisa na internet. O que você pode fazer? Você pode fazer um print daquela página, você pode salvar aquela imagem para ter realmente as provas, ter os documentos, guardar as notas fiscais, guardar todos os tipos de documentos, comprovante de pagamento, e isso daí demonstrando que você cumpriu com a sua parte. Muito obrigada. Essa é mais uma aula do Direito na Escola em Divinópolis, em parceria com a Escola do Legislativo.